Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, pelo seu tempo precioso que você, juntamente conosco, tem tirado para estudar os grandes temas do tempo do fim. A Central Gospel, pastor Silas Malafaia, tem nos proporcionado este privilégio de ser abençoados com este tema tão importante, atualíssimo, sobre o final dos tempos. O nosso estudo de hoje encontra-se em 2 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 11. E a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O surgimento do anticristo. Quando é que vai ocorrer este evento escatológico que o anticristo vai chegar? O anticristo, ele vai surgir, capítulo 13 do livro de Apocalipse, exatamente depois da volta de Cristo, primeira fase da vinda de Cristo, ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Neste tempo, quase que simultaneamente, surge o anticristo. E João tem uma visão, no capítulo 3 do Apocalipse, e viu uma besta que subia do mar. E esta besta tinha 10 diademas e 7 cabeças. E o dragão deu à besta poder. Deu o dragão poder à besta. O dragão é o antideus, é a trindade satânica. A primeira besta que subiu no mar é o anticristo. E a segunda besta que veio da terra dos profetas da terra de Israel é o anti-Espírito Santo. Então, é muito importante você compreender que depois que a vinda de Jesus acontece, a primeira fase da vinda, a igreja é arrebatada, o mundo está em um caos, confusão social, confusão econômica, problemas climáticos, porque estes sinais vão marcar a vinda do Senhor Jesus. Aí surge quem? Surge o anticristo. E a palavra anti, o radical, a raiz de anti no grego significa o seguinte: em contra de Cristo e em lugar de Cristo. Então o anticristo, ele não somente vai ser uma pessoa que vai se opor a Cristo, mas ele vai querer tomar um lugar de Cristo. E nós já temos estudado sobre a grande tribulação. Ele será o governante da grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio, a primeira parte, a tribulação, e a segunda parte, mais outros 3 anos e meio, que será a grande tribulação. Mas a primeira coisa que o anticristo vai realizar no mundo inteiro, e todo mundo vai tomar conhecimento no tempo real, hoje por causa da mídia, o que acontece no mundo, em 5 minutos, todo mundo depois sabe. Então o anticristo, ele vai vir como mensageiro da paz. João tem a visão do cavalo branco, no capítulo 6 do Apocalipse, O homem que vem vestido de branco, montado no cavalo branco, este homem é o anticristo, ele vai ser o mensageiro da paz. Ele vai propor a paz, vai fazer tratados de paz com o mundo inteiro. E ele será um gênio. Segundo a Bíblia, ele será um mestre, será um especialista. Todo mundo vai ficar admirado com o anticristo. Ele será um gênio na oratória. A palavra dele vai convencer. Comunicação, ele vai usar exatamente o que é a comunicação. O que é a comunicação? Comunicação é o que a pessoa entende. Se você falou, a pessoa não entendeu, você não comunicou. Quando você fala e a pessoa entende, aí você é um grande comunicador. O anticristo, ele vai ser um mestre da comunicatória. Todo mundo vai entender, e não somente entender, mas a maioria vai aceitar o argumento do anticristo. Ele será também um gênio na política. Será um grande homem da política. Ele vai fazer acordos entre ingleses, e pessoas da Irlanda, entre judeus e árabes. Ele vai ser um especialista. Ele vai surgir no meio dos povos, vai ser um líder político carismático. Ele será também um grande líder na economia. Hoje toda a economia do mundo está abalada, confusão, desastres econômicos, desemprego, gente na mão dos agiotas, o anticristo vai chegar, todo mundo vai ter emprego.
todo mundo vai ter Bolsa Família, todo mundo vai ter fome nunca mais, todo mundo vai ter boas condições econômicas. E o que vai acontecer com o mundo? O mundo vai dizer, ele é o homem, ele é o cara. Olha que estratégia tremenda, nunca ninguém passou, nunca ninguém viveu o que este homem está vivendo. Ele será também um grande líder no âmbito militar. As forças militares, elas vão ser fortalecidas, e hoje nós vemos que as forças militares do mundo inteiro, os maiores orçamentos que uma nação pode ter, o primeiro orçamento maior acontece no Brasil, é o orçamento da saúde, o segundo maior orçamento da educação, e o terceiro maior orçamento de uma nação são os militares. O exército, a marinha, a aeronáutica. O anticristo, ele vai ter, a palavra de Deus declara, né, que o exército do anticristo, na batalha do Armagedon, terá 200 milhões de soldados. Qual é o exército do mundo que tem 200 milhões de soldados? O anticristo vai ter este exército que vai atacar, vai invadir e cercar a cidade de Jerusalém e vai invadir o templo. Ele será um mestre na religiosidade. O anticristo, ele vai ter uma política mundial, ele terá uma economia mundial, ele terá uma identificação mundial, é o número do homem, 666. E o anticristo terá uma religião mundial. A palavra de Deus declara que o primeiro ato do anticristo, depois que ele aparecer, a Bíblia diz no capítulo 3 do Apocalipse, que o anticristo será revestido do poder satânico. O dragão, o diabo, vai dar poder à besta, vai dar poder ao anticristo. Assim como Jesus recebeu o poder do Pai, foi ungido pelo Pai, o anticristo será ungido pelo diabo, porque o diabo é o espírito, ele vai precisar de um homem. Quem é o homem? É o anticristo. Agora, a Bíblia chama, tem vários nomes para o anticristo. Um dos nomes do anticristo será a besta. E alguém tem uma ideia, em uma ocasião, um homem me perguntou, pastor João Caetano, o anticristo vai ser uma besta, um animal feroz, assim? Não. O anticristo, ele vai ter uma aparência como antigamente as bruxas. Você lembra das bruxas? Eram feias, aquele nariz, né? Todo torto, os olhos de sangue, aquela boca de fogo. Hoje quem é o feiticeiro? Harry Potter. Harry Potter é um menino da classe média, olhos azuis, né? Os nomes hoje, o nome da luz da nova era, a luz refulgente. Então o anticristo, ele vai atrair. Ele vai ter uma visibilidade, uma autonomia física, um carisma tremendo. Mas ele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o primeiro ato dele, uma aliança de paz com Israel. Daniel 9:27. O profeta escreveu, o príncipe que virá. O anticristo não vai ser um Jeca Tatu qualquer, será um príncipe. Quando ele show up, quando ele aparecer no cenário mundial, todo mundo vai saber, chegou alguém. Chegou um super-homem, chegou um herói, chegou um guerreiro. Primeira proposta que ele vai fazer, uma aliança mundial, será com Israel. Por que Israel? Porque Israel é a religião mais antiga do mundo. Ao fazer uma proposta com Israel, o anticristo vai estar visando o quê? Um fim religioso. Qual é o fim religioso dele? Jerusalém. Ele quer entrar na cidade, ele quer dominar, quer sitiar, e vai acontecer. Nós vamos estudar depois sobre a batalha do Armagedon, que será o final do anticristo. Ele vai invadir o templo. Ele vai invadir com um exército com 200 milhões de soldados. Imagina você, meu querido, minha querida, um exército com 200 milhões de habitantes. E Daniel escreve, o príncipe fará uma aliança com o meu povo. Ele vai dizer para o judeu, né? Eu agora sou o protetor de vocês. Ninguém vai tocar em vocês. Ninguém vai perturbar vocês. Deixa por minha conta. Esta aliança será uma aliança de 7 anos, que é o período da grande tribulação, da última dispensação profética. Aí então, diz a Bíblia que o anticristo, ele no meio da aliança, aos 3 anos e meio, ele rompe o pacto. Ele rompe o pacto e vai fazer o quê? Ele vai dizer que todos os problemas, porque no rompimento do pacto, que serão 3 anos e meio da tribulação, vão começar os juízos de Deus. Um juízo atrás do outro, juízo da natureza, juízo sobre os ricos, juízo sobre... Vai haver juízo geral sobre os pecadores, juízo sobre o inferno, juízo sobre o diabo. E aí então o anticristo vai verificar que todos os planos, todas as promessas que ele fez para o povo, no primeiro período do governo dele, 3 anos e meio, vai dar tudo errado. Aí vai acontecer o quê? Ele vai declarar, Israel é o culpado. Vamos perseguir Israel. Vamos acabar com Israel. E vai preparar
a grande batalha do Armagedon, quando todos os povos da terra atacarão a Jerusalém e vão profanar o templo. Se você desejar saber mais sobre o anticristo, você tem o nosso livro, Grandes Temas do Apocalipse, ali está o livro, e esta revista aqui, Os Grandes Temas do Tempo do Fim, você será abençoado. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço do seu companheiro, missionário, professor João Acaíta.